Então, olá pessoal, bom dia. Hoje a gente vai fazer uma aula extra da turma de astronomia, da licenciatura em geografia, do noturno, certo? Eu quero começar falando um pouquinho melhor aqui da parte final da parte de objetos astronômicos, um pouquinho melhor das galáxias, aí eu vou passar para a cosmologia e depois a gente entra na parte de tirar as dúvidas aí que ficaram, que vocês não estão conseguindo responder ou qualquer coisa assim, certo? Bom, deixa só eu abrir a minha luzinha aqui. Ok. Então, na última aula que a gente teve presencial, eu falei para vocês aqui dos objetos astronômicos, contei um pouquinho que tem no meio interestelar, né? Falei de aglomerados de estrelas, que a gente tem dois tipos, tem os que são abertos, onde as estrelas elas acabaram de se formar ali e cada uma vai seguir o seu próprio caminho, e tem os aglomerados globulares, que as estrelas ficam ali redondinhas, meio que como se fosse um globo de estrelas mesmo, com centenas, milhares, dezenas de milhares de estrelas ali, e elas estão ligadas gravitacionalmente, elas não vão se desprender umas das outras. Além disso, eu mostrei os tipos diferentes de nebulosas que a gente tem dentro da nossa galáxia, e em outras galáxias espirais também a gente pode encontrar. E falei um pouquinho das galáxias para vocês. Então, a gente passou aqui dando uma olhada nas escalas de tamanho para ver que mesmo o sistema solar que já parecia tão grande, ele é simplesmente aqui, ó, um pontinho dentro da nossa galáxia. Esse é um mapa da nossa galáxia. Ela tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, e isso daqui é só o disco, né? Aqui no próximo slide tem uma diferença, né? Tá 185 anos-luz, não tá 100% fixo esse valor ainda é um pouco discutido, mas ali entre 100 e 185 é mais ou menos um valor aproximado. Diga. Acho que o slide não está aparecendo. Oh, perdão, gente. Compartilhar a tela? Eu tô vendo tudo, vocês que não estão vendo. Pronto, Agora sim, perfeito. certo? Então, a gente é só um pontinho aqui, nesse pedacinho da galáxia. Não dá nem para marcar o sistema solar. Se a gente for fazer um quadradinho aqui, né, não dá nem para marcar o pontinho que é o Sol, porque isso daqui é muito grande. Então, pensar que entre a Terra e o Sol tem 8 minutos-luz, isso daqui é uma quantidade, é um tamanho bem considerável, né? 185 mil anos-luz. E só juntando tudo aqui, esse é o tamanho do disco. Que mais? Deixa eu ver. Essa é a visão que a gente tem da nossa galáxia, a partir do nosso ponto de vista mesmo, tirado daqui da Terra. A gente vê ela de dentro do disco, então dá para perceber que quando a gente olha o disco de frente, né, olha, ou pelo menos faz um modelo, ele tem
essa cara bem redondinha, e quando a gente olha ele de lado, ele é bem fino, perto do quanto ele é extenso, né? Então ele é um disco mesmo, que nem se fosse um disco de vinil, que ele é fininho e bem extenso. Que mais? Então deixa eu ver aqui. A gente passou pelas nebulosas. Tem nebulosas que estão aquecidas por estrelas próximas, provavelmente estrelas que acabaram de se formar. Tem as nuvens frias com moléculas, poeira e gás. Pergunte. A gente tem, sei lá, satélites que estão fora da galáxia, porque as galáxias é grande pra caramba, né? Então todos os satélites, mesmo o James Webb, tudo tá dentro da galáxia ou já tem algum fora? Porque, por exemplo, tem a foto da nossa galáxia, assim, meio que de fora. É uma foto ou uma representação? É um modelo. É um modelo. A gente não tem nada. A gente só tem, acho que 5 sondas que saíram do sistema solar, que foram as Pioneers 1 e 2. Tem uma que eu não lembro qual que foi, e as Voyagers 1 e 2, né? A Voyager 2, ela saiu faz pouco tempo do sistema solar, saiu da heliosfera. Que mais? Ela ainda está transmitindo, então a gente ainda está pegando os sinais dela, mas as outras sondas já começaram a parar de transmitir. E faz 45 anos que a Voyager foi lançada. Então a gente só saiu do sistema solar por enquanto. O James Webb, ele é um telescópio que está ainda nas proximidades da Terra. Ele não está tão longe assim, certo? Ele ainda está preso à órbita da Terra, ele está nas proximidades da Terra. E isso daqui é um modelo da nossa galáxia. A gente sabe, né? A gente mapeou já essas nuvens de poeira que estão escuras, as nuvens de gás que estão pintadas de vermelho, e tudo que é esbranquiçado aqui é mais ou menos estrela. A gente sabe mais ou menos qual que é a densidade aqui de estrelas, mais ou menos como são esses braços espirais, e conseguiu mapear. Então não é uma foto, é um modelo. Tem alguma coisa que um satélite, um telescópio, sei lá, que saia da nossa galáxia, eu acho que é meio impossível por enquanto, né? Por enquanto não tem como. Não tem como. A gente não conseguiu nem sair do sistema solar ainda. Então, deixa eu ver aqui. Falei para vocês desse gás do hidrogênio neutro. Ele é um gás bem rarefeito, assim, bem ralinho. E ele se distribui por toda a galáxia. A gente consegue perceber. Essa daqui é uma imagem distorcida, que nem se fosse um atlas, né? Mas a gente consegue perceber que se espalha pela galáxia toda e tem uma grande concentração aqui também no disco. Então, esse gás ele está tanto no halo da galáxia quanto no disco. Não tem tanto no centro, tem um pouquinho, mas não é tanto. E existem algumas partes mesmo do halo que não tem gás nenhum, que a gente chama de vazio. Deixa eu ver. As nuvens escuras que a gente vê, elas têm bastante poeira, elas também têm bastante moléculas. As moléculas são principalmente hidrogênio, o hélio. Aqui o hélio no formato de átomo, né? É ele com um elétron. Tem monóxido de carbono, tem um pouquinho aqui de enxofre, um pouquinho de amônia e um pouquinho de formaldeído, que, se eu não me engano, é a composição ali do formol. Que mais? Então, as nuvens escuras, elas estão concentradas no disco da galáxia. Então aqui a gente tem um mapa
esticado do disco da galáxia, né? Tá inclusive cortada em dois, mas ela não se espalha para o halo, ela está concentrada no disco da galáxia. A gente tem regiões onde o gás está quente e essas regiões estão misturadas com as regiões onde o gás está frio, porque a formação de estrelas aquece as nuvens. Se aquece, elas começam a brilhar e então a gente consegue vê-las brilhantes. A gente consegue ver também em outras galáxias essas regiões. E tem aquelas nebulosas que vêm do fim das estrelas, né? Tem a nebulosa do olho do gato, a nebulosa planetária que é iluminada por uma outra estrela, não é a estrela que morreu aqui, né? É uma estrela, é no sistema binário e uma das estrelas continuou ali no centro. Tem as remanescentes de supernova. Que mais? Então, a gente faz uma pequena diferençazinha aqui, né? Entre a galáxia e a Via Láctea. A Via Láctea é o que a gente vê, a galáxia é o objeto, né? É o corpo que contém estrelas, gases, a nossa galáxia aqui com G maiúsculo tem esse formato aqui espiral e chega aqui na parte da estrutura da galáxia, tá? Então, de uma certa forma, as galáxias espirais elas são todas mais ou menos parecidas com a nossa. Pode mudar se elas têm barra no bojo ou não, mas é meio que um detalhe, né? Uma característica só de uma parte das estruturas. E tem 3 componentes principais. Aqui, essa parte laranjinha é o que a gente chama de bojo da galáxia. Aqui, então, eu tenho o disco, eu estou vendo a minha galáxia aqui de lado, né? E numa forma bem esférica aqui, bem redondinha, eu tenho o halo. Opa! Então, cada uma dessas estruturas tem sua própria característica. O halo é a região mais vazia de coisas, digamos assim. Ele tem estrelas, ele tem aglomerados globulares, tem o gás, o hidrogênio, aquele que é bem ralinho, não chega a formar estrelas, ele está frio. O disco tem muito gás, muita poeira e muita estrela. Tem aglomerados abertos, que não tem no halo. Tem os globulares, que tem no halo. Tem, que mais? Eu acho que de tudo que tem na galáxia tem aqui no disco. Além disso, que mais? A gente tem aqui o bojo, que é uma região muito brilhante da galáxia. Então, se a gente olhar essa imagenzinha aqui, ó, essa região que ela parece meio arredondada, é bem brilhante aqui, é o bojo da nossa galáxia. Tem uma concentração muito grande de estrelas e tem aqui o que a gente chama de centro galáctico, onde a densidade de estrelas é ainda maior. Gente, só um segundo que eu vou precisar fechar a janela ali, que o pessoal começou a fazer campanha política aqui do lado. Vocês não devem estar ouvindo, mas tá me desconcentrando um pouco. Bom. Então, deixa eu ver aqui. Então, aqui eu tenho uma imagem de um aglomerado aberto, aquele da borboleta. Os aglomerados abertos estão no disco da galáxia, né? A nossa galáxia ela tem braços espirais, ela tem uma barra, nesse modelo está bem claro que o bojo aqui
ele não é redondinho, ele é meio comprido. Eu estava falando aqui, a nossa galáxia, ela tem uma barra no bojo, então ela tem esse formato mais achatadinho, né, mais compridinho. Os braços espirais da nossa galáxia, eles saem aqui da barra e eles não são rígidos, tá? Eles são que nem quando você coloca lá, sei lá, um monte de coisa no liquidificador para fazer uma vitamina, e aí aquelas coisas vão girando dentro do liquidificador e vão se misturando. Então aqui o gás e as estrelas e os aglomerados, eles vão se misturando, certo? Os objetos todos estão girando ao redor da galáxia. Todo mundo está girando ao redor do centro da galáxia, nessa parte central aqui do bojo. Inclusive o Sol, ele está orbitando a parte central da galáxia e já deu mais ou menos umas 18 voltas aí na galáxia. Uma das evidências, né, uma das provas que a gente tem que existe matéria escura é justamente a velocidade de rotação desses objetos no disco. A gente esperava que eles tivessem uma rotação aqui, ó, se afastando perto do centro com uma velocidade, aí mais ou menos a meio caminho do centro para a borda, a velocidade aumentasse e ela fosse caindo aos poucos conforme a gente vai se afastando aqui do centro da galáxia. O que acontece é que quando a gente vai medir a velocidade das estrelas, elas aumentam a velocidade conforme o esperado, só que elas continuam aumentando mais do que o esperado. E quando a gente mede aquela nuvenzona de gás, né, que está na galáxia toda, se espalha, aquela nuvem de gás, ela se espalha por uma região maior do que o disco. Medindo esse gás, a gente vê que ele continua aumentando a velocidade. A gente esperava que ela caísse e a velocidade aqui ela está mais alta do que o esperado, certo? Essa distância aqui foi uma surpresa para a gente. Então, o efeito disso, né, se a gente olha para a fórmula aqui rapidinho, a velocidade das estrelas ou do gás, ela é uma função da constante da gravidade, que é um número que nunca muda, da distância e da massa que existe aqui naquela região. Então, a única coisa que pode estar afetando a velocidade desses objetos é uma quantidade de massa, ou seja, se tem massa, tem alguma matéria que a gente não está vendo. Então, é a matéria escura. Da matéria escura, a gente não sabe exatamente o que ela é. A gente sabe algumas partes dela. A gente sabe que tem algumas partículas, que pode ter, por exemplo, algum planeta que se formou, né, num sistema estelar e acabou se desprendendo da estrela, né, um pouco desses objetos. Pode ter um pouco de partículas que a gente não enxerga. E não tem, assim, muita coisa que, se somar tudo isso, não dá o que é toda a massa da matéria escura. Então, tem coisa que a gente não sabe o que é. Ela compõe ali de 22 a 25, 26% do universo. A gente tem evidências diversas da matéria escura, né? Então, a gente mede a matéria escura. Ela, por exemplo, explica curvas de rotação da galáxia. Quando tem um aglomerado de galáxias que passa pelo outro, a gente vê que tem um arrasto do gás, né, que ele está interagindo ali um pouquinho com essa matéria escura por gravidade. A gente consegue explicar a formação de estruturas no começo do universo. Então, se o universo tivesse se formado sem matéria escura, ele ia formar estrela por todos os lugares e não iria ter ali as galáxias. Mas, infelizmente, a matéria escura ela só interage gravitacionalmente. A gente não consegue ver nenhum tipo de radiação e ela quase não interage com ninguém. Então é difícil a gente medir porque realmente a gente não sabe para onde olhar para descobrir as características dessa matéria.
Então a gente está tentando descobrir ainda do que ela é feita. Então aqui, quando um aglomerado de galáxias passou por dentro do outro, que a gente chama de aglomerado da bala, o gás aqui ele sofreu um arrasto, né? O gás de um aglomerado de galáxias sofreu aqui um arrasto. Isso quer dizer que foi mais do que o esperado, né, de um gás passando pelo outro, significa que ali tem matéria escura também. Outra evidência disso é que a gente consegue ver através de lentes gravitacionais, e as lentes gravitacionais elas acontecem puramente por causa da massa na região. Então, a matéria escura ajuda a fazer essas lentes gravitacionais. Certo? Tem algumas lentes acontecendo aqui. Então, da próxima estrutura da galáxia, a gente falou um pouquinho aqui do disco. Existe um halo que ele fica bem perto aqui, bem em volta do disco, e existe um halo mais externo que ele é bem esférico e é quase o dobro, né? O dobro ou até 3 vezes maior do que o disco da nossa galáxia. E ele é basicamente assim um gás bem ralo, bem pouco denso, né? E os aglomerados globulares e algumas estrelas. Então, um dos aglomerados globulares mais bonitos, né? Quem gosta de observar o céu provavelmente já viu, é Ômega Centauri. Aí, gente, só um segundo. Aqui. E a gente acredita que a galáxia, não só a nossa galáxia, mas todas as galáxias, elas se formaram da fusão de pequenas galáxias até fazer uma galáxia grande. Então, assim, a gente acredita que tinha uma nuvem, né, gigante, uma nuvem primordial de hidrogênio. O universo ele praticamente virou do começo lá uma nuvem gigante de gás. Essa nuvem ela começa a formar estrelas. Essas estrelas elas vão se juntando nesses lugares, nessas estruturas que formam as galáxias. E essas galáxias elas vão se fundindo, né? Que a gente chama de merger, aqui, merger. Elas vão se misturando umas com as outras e a gente consegue ver isso através da evolução da galáxia, da evolução química da galáxia, da evolução, né, medindo as estrelas, como que é a composição química delas, estrelas que nasceram em diferentes épocas, a gente consegue ter essa ideia. Além disso, olhando para as estruturas mesmo das galáxias, a gente consegue ter uma ideia de como elas se formaram. Então, atualmente a gente consegue ver algumas correntes de estrelas no halo. Então, as estrelas elas não estão soltas, elas seguem umas linhas aqui, ó, que dá para ver essas correntes de estrelas que provavelmente vieram de galáxias que eram satélites, né? Estavam ali orbitando a nossa galáxia e elas acabam aqui se fundindo com a nossa galáxia. Então, conforme elas vão se aproximando, elas vão se desmanchando aqui na corrente de estrelas. É uma coisa que provavelmente vai acontecer com as nuvens de Magalhães. Então, tem várias correntes de estrelas identificadas. Na parte central da galáxia, a gente tem aqui a barra. Essa barra ela é responsável por pegar o gás que está no disco e levar para a região central. E aqui esse slide ele tem um resumo das características da galáxia. Eu vou passar meio rapidinho, que é mais ou menos do que eu falei. E tem uma evidência do buraco negro central que eu acho muito legal de passar para vocês. Só um segundinho aqui.
é uma evidência de como a gente descobriu que realmente tinha o buraco negro central na nossa galáxia. Vamos ver. Durante muitos anos, começou ali em 1994, a gente ficou olhando para a região mais central possível da nossa galáxia e ficou medindo a órbita das estrelas. Então, esse pontinho aqui com cruz, bem no meio da tela, ele representa o ponto que estaria o nosso buraco negro central da galáxia, que é Sagitários A estrela. O nome é Sagitários A estrela mesmo. Então, através das órbitas, vendo a estrelinha aqui, ó, fazer a órbita ao redor desse ponto. Vendo as estrelinhas orbitando esse ponto, a gente consegue calcular, inclusive, a massa do buraco negro, né? E é usando as leis de Kepler mesmo. Essas estrelas, elas não vão cair no buraco negro, não se preocupem. Pelo menos assim, não daqui a alguns anos, talvez demore alguns milhares, milhões de anos aí, porque a órbita dela parece bastante estável. Então, nesse ponto aqui, nesse foco da elipse, tá o buraco negro, a gente realmente não consegue enxergar brilho nenhum nesse local. Então, é assim que a gente percebe que existe o buraco negro central da galáxia. Então, começou em 92, de 92 até 2007, o pessoal ficou medindo as estrelas na região central e conseguiu provar que tinha um buraco negro ali. Uma das coisas que a gente acredita, e aí não é uma certeza, é que as galáxias espirais, elas são resultado de fusão com outras galáxias, ou pelo menos da proximidade com outras galáxias. Aqui na nossa vizinhança, na vizinhança da nossa galáxia, daqui da Via Láctea, tem a galáxia que é a irmã da Via Láctea, que é a Andrômeda. Andrômeda é, eu acho que entre 2 e 4 vezes maior do que a nossa galáxia, e algum dia a gente vai colidir com ela, né? As duas galáxias vão colidir. A gente espera... Bom, isso vai demorar muito mais do que o tempo de vida do Sol, e uma das coisas que a gente acredita é que o formato espiral dessas galáxias provavelmente tem a ver com elas estarem próximas uma das outras. Pelo menos existe uma deformação no disco da nossa galáxia. Ele não é exatamente plano, é como se a gente tivesse dado uma torção nele aqui, ó. Ligeiramente torcido esse disco, e essa torção ela vem da proximidade com a galáxia de Andrômeda. Então, existe uma influência gravitacional de uma galáxia sobre a outra. Então, é comum ter colisões entre galáxias. Colisões entre galáxias muito grandes resultam em galáxias maiores. A gente acredita que quando elas colidem, depois de um tempo, elas vão se tornar galáxias elípticas, mas não necessariamente a única forma da gente fazer a galáxia elíptica. E o gás, quando duas galáxias colidem, o gás ele sai voando aqui né? Sai voando é estranho, mas ele é expulso das duas galáxias. E uma das características da galáxia elíptica é que ela parece que tem só o halo e a região central, e ela tem pouquíssimo gás. Ela tem bastante estrelas, tem aglomerado ali globulares de estrelas, mas não tem
formação estelar, não tem gás frio formando estrelas, porque ele saiu da galáxia. Então a gente acha que pode ter sido um encontro de duas galáxias muito grandes. A classificação de Hubble que eu falei para vocês, ela é uma parte aqui de galáxias elípticas. Elas vão da mais redondeada, mais esférica, até a mais achatada, quase que no formato aqui de um charuto. Aqui na intersecção, a gente tem a galáxia que a gente chama de lenticular, é como se fosse uma galáxia espiral sem os braços espirais. Tem aqui as galáxias espirais e as galáxias espirais que têm barras. Muda um pouquinho a proporção aqui na classificação de Hubble das galáxias espirais entre o bojo e os braços, né? Então, a gente classifica elas pela relação entre o bojo e os braços, entre a região central e os braços. Mas isso daqui é só para vocês saberem que não é uma classificação evolutiva, ó. Não é uma classificação evolutiva. É simplesmente uma classificação que a gente olha para a forma delas e percebe, olha, tem um conjunto que é assim, tem um conjunto que é assado. Além disso, tem as galáxias também irregulares, elas não estão aqui, mas tem as irregulares, que estão sendo mescladas com outras galáxias e nesse processo estão perdendo completamente a forma delas. Então aqui a gente tem dois tipos de galáxia, essa daqui elíptica, né, as duas elípticas. Dá para perceber bem o halo e a região central, né, o halo e o que seria o bojo da galáxia, região central. Não dá para ver estruturas espirais nelas. Essa daqui ela é mais esférica, essa daqui é um pouco mais achatadinha, né? Ela é mais oval. A galáxia lenticular, ela tem o disco, mas ela não apresenta braços espirais, tem um centro bem grandão e brilhante. E aqui a gente tem os exemplos de galáxias espirais. Essa daqui ela não tem barra. Essa daqui também não tem barra, dá para ver que é bem redondinho a parte central aqui da galáxia. Essa é uma espiral barrada que tem uma barra bem aqui distinta, dá para ver claramente aqui que tem a região central do bojo e tem a barra saindo para esse lado e que os braços saem das barras. Então essa daqui também é uma espiral barrada. E essa daqui são duas galáxias irregulares que elas estão em processo de fusão, então elas estão se misturando todas aqui, certo? Alguma dúvida em relação aqui às galáxias? Bom, até agora eu tô conseguindo assimilar tudo aí. Tá tranquilo. Beleza. Eu vou passar aqui para a parte da cosmologia, então qualquer coisa vocês me avisam. Na parte da cosmologia, tem uma parte inicial, eu vou fazer ela meio rápida, e a gente vai falar de como o universo se formou, tá? A cosmologia, ela é o estudo da origem e evolução do universo. A gente quer saber como o universo começou e como a gente chegou do começo até onde estamos hoje, né? Então, a cosmologia, ela vem de tentar responder algumas questões básicas da humanidade, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que tem lá fora, como é que tudo surgiu. E são perguntas que a gente busca resposta desde que a humanidade é a humanidade. Então, existem explicações diferentes em ciências, filosofias, culturas, religiões, e são respostas que têm funções diferentes em nossas vidas.
Então, por exemplo, a religião, ela tem a função de ajudar a gente a entender como é que a vida funciona e tentar dar um caminho para a gente resolver algumas questões na nossa vida. A ciência, ela tem a função de tentar entender como os fenômenos naturais ocorrem, então ela vai olhar para os fatos e tentar explicar esses fenômenos que estão acontecendo, esses fatos que estão acontecendo. Então são funções diferentes. Para exemplificar um pouco disso, eu quero falar do mundo tartaruga. Começando com a Terra plana. Se vocês pensarem assim, a Terra é plana, o que está segurando o mundo para ele não cair, né? Então a gente já está começando com uma ideia completamente errada aqui de universo, mas vamos entender o que está acontecendo no mundo tartaruga. Bom, o que segura a Terra para ela não cair é uma serpente. Essa imagem, ela é retirada de um blog e ela é assim um horror de misturas de coisas aqui de culturais, tá? Então, começando aqui embaixo, a gente tem as raízes subterrâneas da luz, água e água por todos os lados, a serpente cósmica aqui mordendo a própria cauda. Tem aqui, essa região seria os belos rios e as terras, a fonte de água da Amazônia, não sei o que isso quer dizer, o ciclo das almas entrando, passando pela copa das árvores e saindo. Aqui as vilas dos espíritos da árvore aqui, os incas, tem o jaguar celeste, o céu, o firmamento, o sol está num barco, tem o anjo, a casa de Deus e onde está o assento de Deus, né? O trono de Deus e as almas completas. Isso para mim é a maior mistura e confusão que existe de coisas diferentes. Você está pegando culturas diferentes, religiões diferentes, conhecimentos diferentes e está misturando num negócio que, para mim, eu acho muito errado fazer isso, porque você não tem respeito a nenhum tipo de cultura específica, você simplesmente vai lá, eu quero esse pedaço disso, esse pedaço daquilo, esse pedaço de não sei o quê, e faz do jeito que você quiser. E por que isso é ruim, né? Então, continuando aqui com o mundo tartaruga. O que segura a serpente no céu? Elefantes. É lógico, são elefantes. Gente, mas esses caras eram loucos, não faz o mínimo sentido isso. Não faz. A gente já vai fazer como é que isso aconteceu. Vai ver como é que isso aconteceu. E o que segura os elefantes? É uma tartaruga. É óbvio, é uma tartaruga. Né? Existem diferentes variações. Então, por exemplo, a serpente está aqui na base da terra plana, outros a serpente está embaixo da tartaruga, outros, bom, vamos mostrar as imagens, né? Quero imagens. Então, existe inclusive um dia comemorado, onde se comemora o Dia do Mundo Tartaruga e as pessoas fazem ilustrações homenageando esse dia. Então a gente tem todo tipo de tartaruga, todo tipo de desenho, fotos mais realistas, fotos menos realistas. Tem inclusive esse daqui que eu acho fenomenal, que não considera a Terra plana, considera a Terra redonda e a Terra está apoiada, acho que pela Antártida, nas costas dos elefantes e a tartaruga está voando no universo. Bom, vamos ver de onde saiu essa explicação. Então, juntando várias coisas ruins, a gente tem o Megazord da desinformação, que é uma pitada de preconceito,
conhecimento superficial de cultura e simbologia, né, de uma cultura e simbologia específica, erro de tradução, mistura de diferentes culturas como se fossem uma só, e propagação de conhecimentos acadêmicos como se fossem verdades absolutas. Então, aquela imagem que é uma coisa meio maluca, apesar de estar num blog aleatório da internet, é uma imagem que para mim é muito ruim, porque se isso é levado para frente como uma forma de conhecimento, como um conhecimento, é algo que pode ser extremamente prejudicial para a gente. No sentido de que a gente está juntando coisas ruins, a gente está juntando aqui preconceito, erros, uma pitadinha de arrogância num megazord da desinformação. E a gente sabe quanto a desinformação é uma coisa ruim hoje em dia. Então, de onde surgiu isso, né? O filósofo britânico John Locke, que é o pai do liberalismo, em 1689 traduziu um texto hindu. Nessa época, os britânicos tinham chegado na Índia. A Índia era uma civilização grande, desenvolvida, com sua própria cultura. Os britânicos chegaram lá de navio e falaram: é colônia nossa. E a Índia virou uma colônia britânica. E o pessoal britânico, pelo menos o John Locke, alguns outros acadêmicos, eles achavam que eles tinham uma superioridade em relação à colônia, que eles eram detentores do conhecimento e que outras pessoas de outras etnias não eram, digamos assim, existia uma supremacia étnica do povo britânico e os outros povos eram inferiores. É esse preconceito que eu estou falando. E no ápice dessa arrogância, né, de achar que ele era um cara melhor do que outras pessoas e outras culturas, que tinha excelência acadêmica, ele traduziu um texto hindu que é muito interessante. O texto, e isso é uma tradução minha do inglês para o português, ele é mais ou menos assim. Se um abutre, que é um animal que tem uma força limitada, pode sustentar no céu uma serpente por algumas horas, né, por umas 3 horas, por que não poderia uma divindade forte como uma tartaruga, né? Então a tartaruga, ela tem um casco resistente, ela vive muitos anos, então uma divindade que é forte como uma tartaruga, que tem um poder inimaginável, segurar a terra nos céus por bilhões de anos. Essa filosofia hindu, eu acho ela belíssima, porque de uma época em que você não tinha conhecimento nenhum sobre os fenômenos naturais que aconteciam fora da Terra, você conseguia entender que a Terra estava no espaço. E embora eles não entendessem, existe a gravidade, a Terra está orbitando o Sol, é uma explicação que faz sentido, né? Então, se um animal frágil segura uma serpente no céu, por que não poderia uma divindade muito forte segurar a Terra no espaço, né? Espirro, gente, desculpa. Passou. Então, o John Locke pegou esse texto que eu acho muito bonito e ele traduziu para elefante virou terra, porque a palavra é parecida, que nem falar manga de camiseta e manga fruta. E ele traduziu simplesmente substância, que representaria a terra, para elefante. E aí, o que seria a substância segurando a terra, né? A substância da terra sendo segurada no espaço por uma tartaruga, virou a terra sendo segurada por elefantes que estão em cima de uma tartaruga. Então, uma boa tradução sempre requer que você entenda o contexto, para você não traduzir a manga errado, né? Por exemplo. E existe mais uma questão, a questão da serpente. Eu sou uma pessoa que eu fiz um curso de Xing, ele foi um curso rápido, aí durou só alguns meses.
E eu entendi assim, um pouquinho da onde veio essa simbologia. Em várias culturas, a serpente mordendo a própria cauda, né, ela forma o ciclo. Ela é uma simbologia de renovação, de início e fim. E do I Ching, que é o livro de simbologias mais antigo da China, que ele começou a ser escrito há 8.000 anos atrás, foi escrito por muitos séculos, né? Aprimorado por muitos séculos. A simbologia para céu, vento, dragão e serpente tem a mesma origem. Porque é como se os ventos fossem uma serpente invisível que está percorrendo o céu. Nisso, né? Tipo, você pega essa serpente aqui que está no bico do abutre e você mistura com uma outra simbologia e você coloca a serpente lá, delimitando os céus na terra plana, que está sendo segurada por um elefante, que está sendo segurada por uma tartaruga. Então, pegar as coisas do jeito que você quer, eu vou pegar um pouquinho dessa cultura, um pouquinho daquela e montar do jeito que eu quiser, para mim só está fazendo um desserviço para a religião, para a cultura, para a ciência, para a filosofia de modo geral. Então, se possível, não façam isso, certo? Existe uma outra questão, né? Quem gosta muito do mundo tartaruga fala que é uma coisa que é mais geral da humanidade do que só uma tradução errada que um britânico fez. Porque o pessoal fala que existem lendas antigas do mundo tartaruga na Índia, aqui no leste da Ásia, né, na China e na América do Norte, no leste da América do Norte. E o que acontece? Bom, não é uma coisa tão estranha de se esperar que, através da migração de pessoas no mundo, essas histórias tenham migrado junto. Mas também existe uma coisa interessante. Existem dois tipos de tartaruga, ou pelo menos parentes de tartarugas, que são interessantíssimas. Essa daqui, ó, a tartaruga Elusor macrurus, ela ocorre na Austrália, nessa partezinha aqui do mapa. E quem mora na Austrália provavelmente já viu várias dessas tartarugas aqui, que tem as plantinhas crescendo no casco. Então, para eles é normal, não vai ter a lenda do mundo tartaruga lá, porque eles já viram de monte. Mas se de vez em quando vem parar alguma dessas tartarugas aqui, ó, pensando que existe uma certa proximidade geográfica, não é tão difícil assim pensar que elas podem vir daqui para cá. Se tem pinguim que sai da Antártida e vem parar no Rio de Janeiro, né, vem parar aqui, não é tão difícil pensar que uma tartaruga saiu da Austrália e veio parar na Índia e na China. E aí, sendo um animal que o pessoal da Índia e da China avistou poucas vezes, que parece que está levando aqui, ó, parece uma ilhazinha se movendo, né, crescendo nas costas de uma tartaruga. Dá para imaginar a origem dessa lenda do mundo tartaruga. E na América do Norte tem uma tartaruga que é a tartaruga mordedora, que ela gosta de se enfiar na terra e depois subir com um pedação de terra, inclusive com os matinhos aqui em cima. Perdão, gente. E onde que acontece, né? Onde que a gente pode achar essa tartaruga mordedora que costuma andar com esse pedaço de terra e os matinhos em cima? Ela acontece no centro-leste dos Estados Unidos, na região onde existe a lenda do mundo tartaruga. Então não é difícil, assim, eu acredito que tenha muito mais a ver com a existência desses bichinhos que têm plantinhas crescendo nas costas. Então, devemos sempre ter respeito aqui pelas religiões, pelas culturas,
pelas ciências, né? Cada uma tem sua função na nossa sociedade e tem o seu valor também. Alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Então, falando aqui um pouquinho do começo do nosso universo. Então, a cosmologia, ela, assim, numa ciência, vai tentar explicar como é que os fenômenos acontecem. É um campo de conhecimento que está em expansão. Tem algumas coisas que a gente não sabe, mas tem algumas coisas que a gente tem certeza. A gente começa em cosmologia, é muito comum a gente elaborar hipóteses, elas podem vir de teorias matemáticas, de teorias físicas, e a gente fala assim, olha, de acordo com o que a gente já sabe, provavelmente tem que acontecer isso dessa forma, e a gente vai observar esse fenômeno aqui. Aí a gente vai lá, desenvolve uma técnica de observação e confirma ou não esse fenômeno. Então, a gente faz esses modelos matemáticos para saber o que a gente vai observar e o que bater, o que deu certo ali, a gente fala, olha, então isso daqui é verdadeiro e o caminho que a gente tem que seguir é esse daqui. Esse daqui é uma imagem que está pintada também do lado de fora do planetário. Ela foi elaborada pelo professor Daminelli, do IEG, lá em São Paulo, né, da USP. E ela conta um pouquinho da história do universo. O que a gente sabe do nosso universo hoje em dia, que são coisas que a gente consegue medir, por exemplo, que o universo é homogêneo e isotrópico. Esses são conceitos que parecem complicadinhos, mas eles têm um objetivo. Aqui, ó. Se a gente ficasse bem no centro dessa imagem, seria um universo isotrópico. Por quê? Para cada direção que a gente olha, a gente veria as galáxias espalhadas do mesmo jeito. Só que não é um universo homogêneo. Se você está no centro, ele parece homogêneo. Mas se você estiver aqui nessa galáxiazinha, tem uma distância grande para essa galáxia, menor para essa, vai ter uma região com mais galáxias, uma região com menos. E não é isso que a gente observa. Do lado de cá, a gente tem um universo que é homogêneo, mas não é isotrópico. Porque se você está aqui em um ponto da galáxia, em um pontinho aqui, você olha numa direção, tem estrelas, você olha, tem essas galáxias aqui, você olha em outras direções, tem galáxia homogeneamente espalhada, elas estão espalhadas iguais por todos os lados, mas se você for ver a distância entre elas é diferente. Então, se você olha nessa linha aqui, ó, elas estão mais ou menos próximas, mas se você olha na diagonal, elas estão mais afastadas. Para o nosso universo ser homogêneo e isotrópico, ele precisa ter essa cara aqui dessa imagem que está com o fundo branco. Precisa ter um pouquinho de caos. E caos, em ciência, não quer dizer desordem, quer dizer imprevisibilidade. Quer dizer que a gente pode ver o padrão das coisas, mas não dizer exatamente como elas vão acontecer. Por exemplo, se tem um campeonato de futebol, eu sei quais times são melhores, eu sei quais times estão indo melhor no campeonato, eu sei quais são os mais prováveis de vencer. Mas pode acontecer alguma coisa que não está prevista e um outro time ganhar. Né? Tipo, a gente acha que o time A vai ganhar, quando vai ver foi o time B que ganhou. Então, existe aí essa imprevisibilidade no universo. Eu digo isso porque na cultura popular o caos está virando como se fosse um sinônimo de coisa negativa. E de verdade, para mim, ele é como se fosse o tempero do universo, é o que dá graça. Porque se não tivesse caos, não teria graça a piada, não teria, por exemplo, graça você, tipo, ver um filme porque você já sabe o que vai acontecer. Não teria graça nenhum tipo de esporte ou competição, porque você já sabe qual vai ser o resultado final. E
o fato dele ser homogêneo, isotrópico e ser um pouquinho bagunçado deixa o universo mais interessante no meu ponto de vista. A gente sabe isso e a maioria das coisas que a gente vê no universo a gente sabe porque a gente observa uma radiação muito especial. É a radiação cósmica de fundo observada em micro-ondas. O micro-ondas a gente constantemente fala que é um tipo de onda de rádio, tá? Porque ela também é uma onda longa. Lembra, eu falei, os nossos fornos de micro-ondas têm ondas de 12 centímetros de comprimento de onda, né? Um negócio mais ou menos assim, eu acho. Enquanto a luz é frações de milímetros, né? A luz que a gente enxerga. Então, essa radiação cósmica de fundo, ela traz informações do universo primordial. A gente fala que é uma radiação fóssil do nosso universo. Além disso, a gente consegue observar no universo algumas estruturas interessantes. Então, o fato de ter estruturas não afeta a aleatoriedade, ela continua tendo um padrão, né? O universo tem um padrão, mas esse padrão ele ainda é aleatório, ele ainda é imprevisível. Essa região que está em preto aqui, essa região que está em preto aqui, são regiões perto do nosso disco galáctico que a gente não consegue observar. Tem muita estrela da nossa galáxia para a gente conseguir ver galáxias que estão muito longe. Essa região aqui fica na parte sul do céu da nossa Terra. Gente, só um segundinho aqui. Então, essa região aqui, ó, ela é do nosso hemisfério sul da Terra, que tem menos telescópios, né? Tem menos pesquisa, então tem menos pontos, mas ela é igualmente densa de galáxias. Cada um desses pontinhos que faz esse gráfico são uma galáxia que a gente observa. E olhando a distribuição das galáxias no nosso universo, a gente consegue perceber que o universo tem como se fosse uma estrutura esponjosa. As galáxias se agrupam em filamentos e ficam umas regiões mais vazias dentro desses filamentos, como se fosse uma esponja mesmo, né? E eu acho interessantíssimo. A gente tem essa estrutura mais ou menos esponjosa no universo. Além disso, quando a gente olha aqui para essa radiação cósmica de fundo, a gente consegue estudar ela, né, analisar ela de formas diferentes. E uma das coisas que a gente consegue saber é que o universo é plano. Até onde a gente enxerga, que aí é uns 46 mil anos-luz, 46 mil, não, 46 bilhões de anos-luz que a gente consegue ver do nosso universo, ele é plano, ele não tem nenhum tipo de curvatura. Ele é infinito e ilimitado. Ai, professora, como é que isso funciona? Bom, funciona assim, você vai, ele nunca vai acabar e você nunca vai chegar na borda dele. Então, até onde a gente consegue ver é dessa forma, certo? E o fato de ser infinito e ilimitado vem de uma construção matemática que a gente consegue observar algumas características relacionadas a isso, tá? Pelo menos a parte plana a gente consegue observar algumas características e confirmar que ela é plana, que o universo é plano. E a teoria do Big Bang, ela é uma teoria, ou seja, ela já foi uma hipótese e ela é confirmada. São evidências verificadas, são provas, tá? É um modelo de 1930 e a gente sabe, existem diversas coisas que provam pra gente que o universo, ele, como é que fala? Ele teve esse começo que foi o Big Bang.
Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Onde é que eu anotei? Tá. Que eu não tenho um slide sobre isso, mas eu queria colocar aqui para vocês rapidinho. Então, as evidências o Big Bang é a teoria do início do nosso universo, certo? Então, vou colocar entre parênteses. É a teoria e as evidências que a gente tem, por exemplo, a expansão do espaço, a radiação cósmica, de fundo em micro-ondas, abundância de elementos primordiais, já vou falar cada um desses, evolução e distribuição das galáxias, e por último, a nuvem de gás primordial. Então, quando a gente olha para o espaço, a gente consegue perceber aqui que ele está se expandindo. E essa expansão, ela é como o modelo do Big Bang previu. Então, olhando para as leis físicas e falando assim, olha, a gente achava que o universo, olhando para as leis assim da relatividade, o universo ele deve ter vindo de um único ponto, que a gente chama de singularidade. E aí, quem elaborou o modelo foi E agora? Ele não era padre, ele era um sacerdote católico, que foi o Lemaitre. Tem um acento aqui, ó. Lemaitre. Ele falou assim, bom, se veio de um único ponto, se a gente vai olhando para trás, a gente tem que ver o universo sendo concentrado aqui. Se a gente olhasse para o passado, a gente teria que ver um universo mais concentrado. Quanto mais longe a gente olha, mais para o passado a gente está vendo, né? Então, demora muito para a luz chegar, é como se a gente estivesse vendo o passado. Então, quando a gente foi observar o universo, as coisas mais longe, desenvolveu equipamentos que permitissem a gente ver mais longe, a gente percebeu que sim, estava certa essa teoria, né? Que o universo ele era mais concentrado, ele está se expandindo, então ele está se separando aqui aos poucos. E é o próprio espaço que está se expandindo, que nem se fosse um balão inflando. Além disso, tem essa radiação que vem do começo do universo, que a gente consegue medir, e que quem é um pouquinho mais velho, que tinha as TVs de tubo, parte do chuvisco que a gente via, e só parte, era um pouco dessa radiação cósmica de fundo que a nossa TV captava quando você colocava num canal que não tinha sintonia nenhuma. Então, uma parte bem pequenininha era essa radiação. Ela foi prevista, falaram assim, olha, se esse modelo aqui ele é verdadeiro, em algum momento essa radiação ela foi uma radiação inicial, ela ainda deve estar vagando pelo universo, vindo dos lugares mais longínquos, e a gente deve conseguir medir ela em micro-ondas.
E a gente primeiro tentou assim determinar ela, depois a gente encontrou. Além disso, a gente consegue ver a abundância de elementos primordiais. Então, quando a gente vê o universo se formando, ele vai de um estado sem elemento nenhum e passa para um estado cheio de elementos. Então, tem alguns elementos químicos que só se formaram no início do universo. Eles não se formam nas estrelas. A gente não vê ele nas estrelas, então, olhando e falando assim, olha, deve ter uma quantidade X desse elemento, eu não me lembro se é o lítio ou se é o berílio, que não se forma nas estrelas. E quando a gente olha para o universo, a gente vê que tem a quantidade esperada. A evolução e a distribuição das galáxias acontece como a gente espera dentro desse modelo, e a nuvem de gás primordial também é uma coisa que a gente consegue ver através aqui da radiação cósmica de fundo e que a gente consegue ver através da formação das galáxias e do gás que existe entre galáxias. Então, a gente consegue confirmar que o Big Bang ele é uma teoria, ele é confirmado, a gente tem provas de que existiu dessa forma. Alguns detalhes precisam ser ajustados, mas são ajustes, eles não invalidam o resto do que a gente sabe. A gente vai dar uma olhadinha rapidinho como é que isso aconteceu. Tem aqui a linha do tempo, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês de uma maneira um pouco mais simplificada, através das imagens. Então, aquela imagem que está do lado de fora do planetário, que é do professor lá da USP, do Daminelli, ela foi inspirada por essa imagem aqui, feita pelo WMAP, que é um laboratório que pesquisa justamente a cronologia do universo, né? Tenta mapear isso daqui. Olhando para essa figura, a gente sabe que o universo tem 13,7, 13,8 bilhões de anos. Então, em relação a isso, existe alguma dúvida nesse 13,7, 0,8, 0,4? Mas a gente sabe que está cada vez mais perto do 13,7, 13,8. Não vai mudar tanto assim. 13 bilhões de anos, com certeza. Agora, o que vem aqui nesse quebradinho, a gente ainda está ajustando. Então, começa aqui, ó. Isso daqui é uma linha do tempo, tá? O início do universo está aqui e os dias de hoje estão aqui. Aqui no comecinho, num único ponto que a gente chama de singularidade, o universo está inteirinho concentrado, está muito quente, está muito denso. A temperatura mais alta possível que a gente já viu no universo era quando estava tudo concentrado aqui. Era uma fase tão concentrada, que a gente não tinha matéria, era energia pura. A gente não tinha luz, ela estava na forma de energia pura. A gente não tinha gravidade, então, né, se não tem massa, não tem gravidade. As forças, a força eletromagnética, a força forte, a força fraca, né, junto com a gravidade, são as 4 forças fundamentais. Elas não existiam porque a gente não tinha partículas, porque isso estava tão quente, tão denso, que vocês podem imaginar como sendo a energia pura meio que borbulhando, tá? Então, tudo que a gente conhece no universo estava borbulhando nesse ponto. Essas borbulhas a gente chama de flutuação quântica. Ela não tem nada a ver com a quântica dos tarôs quânticos, do reiki quântico, de cura quântica. Isso daí é só assim, gente que não sabe do que está falando de física quântica. A gente está estudando um estado das coisas que é a física quântica que explica.
No nosso universo atual, né, desse lado de cá, a física quântica ela olha para questões muito pequenas, do tamanho do átomo. Por exemplo, a gente tem que entender por que a luz às vezes se comporta como partícula, às vezes se comporta como onda. E são coisas muito bem definidas e delimitadas, não é qualquer coisa aleatória que você ache. Então, nesse período, a gente tinha o universo todo concentrado aqui, e mais ou menos borbulhando, e isso daqui encontrou uma desestabilidade e explodiu, tá? O universo, em uma fração de segundos, é uma fração muito, muito, muito pequena de segundo, seria um zero, vírgula, aí vem 42 zeros e o número 1, né? Tem 43 casas depois da vírgula. A gente passa para essa inflação, para essa explosão, para esse Big Bang aqui, né? Se fosse traduzir para o português, seria o grande boom. Então, o universo, ele meio que explode, ele aumenta radicalmente de tamanho, e quando isso acontece, ele esfria. Conforme o universo ele vai aumentando de tamanho, ele vai se resfriando, né? Tem que lembrar daquela formulinha lá, o tal do PVNRT lá da química. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, aquela formulinha. Ai, professora, é cheia de fórmula, vai cair na prova? Não. Então, aqui, o número de partículas, né? A gente não vai aumentar a matéria do universo. A matéria que ele tinha antes de explodir, toda a energia que ele tinha vai se converter em matéria, uma parte, né? Mas a gente não está perdendo nada. Então, se a gente está mantendo esse número aqui mais ou menos constante, R é um valor também constante, T é a temperatura do universo, a pressão também não está variando. Se a gente está aumentando o volume do universo porque ele está expandindo dentro dele mesmo, que nem se a gente estivesse inflando um balão, ou se a gente colocasse, né, um panetone no forno para assar e ele cresce, aqui a gente tem o volume aumentando. Se o volume aumenta, a temperatura cai. Então, o universo começa a esfriar e, dessa forma, possibilita que comecem a aparecer coisas dentro do universo. E coisas eu estou falando de partículas. Então, aqui é quando o universo explodiu, que a gente chama de grande inflação, né, o Big Bang. A partir do momento que ele começa a esfriar, a gente começa a formar as partículas das menores para as maiores. Então, aparece a radiação, né, a luz, ela aparece, ela ainda é muito energética, ainda pensa em raios gama. Aí a gente começa a formar as partículas elementares que estão dentro do próton e do nêutron, que são os quarks. Essas partículas, conforme o universo esfria, vão se juntar, vão começar a formar os prótons e os nêutrons, né? Na verdade, primeiro você forma os quarks, depois você forma os elétrons e a família de partícula dos elétrons. Depois você pega esses quarks e junta eles para fazer os prótons e os nêutrons. Depois você vai ter os prótons, os nêutrons e os elétrons interagindo com a radiação. Você não consegue formar átomos, então você fica interagindo. E quando o universo esfria mais um pouco, essa radiação gama, ela esfria mais um pouco. E isso faz com que a radiação e a matéria parem de interagir. Você comece a formar os átomos, né? Formar ali o próton capturar os elétrons com sucesso e manter eles capturados. E eles vão parar de absorver e emitir essa radiação. Então, pensando assim, você tem um átomo lá, ele captura um elétron. Vem a radiação, bate no átomo, o que acontece normalmente, esse átomo ele sobe um degrauzinho dentro o elétron sobe um degrauzinho dentro do átomo,
ele vai ganhando energia. Conforme ele perde energia, ele perde essa radiação de volta para o espaço. Essa radiação ela era tão energética no começo do universo que quando ela batia no átomo, ela arrancava o elétron. Então, a partir do momento que ela para de arrancar esses elétrons e você tem os átomos se formando, a gente separa a luz da matéria. E essa luz, ela vinha em raios gama, ela foi se esfriando ao longo do tempo. Então, ela foi passando todo o espectro. Ela era raio gama, virou raio X, virou ultravioleta, virou luz visível, virou infravermelho, chegou no micro-ondas. Então, se a gente achava que o universo tinha uns 13 bilhões de anos, a radiação deveria ser medida em micro-ondas. Ela existe por todo o universo e a gente deveria conseguir medir. Então, primeiro a gente previu a radiação, depois a gente mediu. Quando a gente mediu, a gente confirmou realmente essa radiação existe. Olhando para as características dela, ela confirma a teoria do Big Bang. Ela é a mais importante confirmação que a gente tem. A partir disso, a matéria continua esfriando. A gente tem aquela nuvem de gás primordial, que é basicamente só hidrogênio, um pouquinho de hélio e um tiquinhozinho de nada dos outros elementos da tabela periódica. E essa nuvem gigantesca de gás, que é o universo todo, ela não tem estrelas, ela não está brilhando. A gente separa a luz da matéria e por um tempo, a gente chama de Era das Trevas, não tem mais nenhuma luz no espaço, a não ser essa luz primordial. Então, quando essa matéria esfria um pouco mais, porque o universo continua expandindo, aí a gente começa a formar as primeiras estrelas. Vai formando as estrelas aqui. Depois disso, tá um pouquinho ao contrário aqui esse slide. Depois disso, a gente começa a formar as galáxias, tá? Primeiro forma as estrelas, depois elas vão se juntando onde a matéria escura existe e formando as galáxias. E as grandes estruturas do universo, aquelas estruturas esponjosas, e os aglomerados de galáxia, e formando os planetas, acontece tudo mais ou menos na mesma época. E isso vai evoluindo, conforme essas estrelas vão evoluindo quimicamente, o nosso universo vai evoluindo também. As galáxias vão evoluindo, as estrelas vão evoluindo, e o universo continua se modificando até chegar nos dias de hoje. E aí, quando a gente olha para o universo, a gente vê, ele começou de um ponto pequeno, expandiu muito rápido. Depois, ele continua crescendo, sempre na mesma velocidade, mantendo a inércia aqui. Só que quando a gente chega próximo dos dias atuais, a gente vê que o universo está se expandindo aceleradamente de novo. Se está acelerando, você tem que dar energia para o universo expandir. E essa energia a gente não sabe de onde ela vem, então a gente chama ela de energia escura. Então, o nosso universo ele está se expandindo aceleradamente. Então, é que nem se tivesse alguém pisando no acelerador do universo, não é assim uma velocidade constante, é uma velocidade que está aumentando. E isso que está dando energia, né? Que nem pisar no acelerador e dar mais combustível para o carro. O que está dando mais energia para o universo é essa energia que a gente não sabe, que é a energia escura. Se a gente for olhar para a distribuição de energia do nosso universo, toda a matéria que a gente conhece, todos os planetas, todas as estrelas, poeira, gás, partículas, elas formam 4,6% da energia do universo. Entre 22% e 25% é a matéria escura, que a gente não sabe dizer o que é. Não entende direito as características dela, mas sabe, olhando para os fenômenos naturais, que ela está lá. E 73% da energia do universo é essa energia que está acelerando a expansão do espaço. Então, ainda tem muita coisa para a gente descobrir, mas esse é o que a gente já sabe por enquanto. Para encerrar, né? Então, uma frase aqui do Carl Sagan,
nós somos uma maneira do universo conhecer a si mesmo, né? Então, colocando a gente de novo na nossa escala humana, na nossa escala de volta aqui da nossa vida real, eu acho incrível como esse universo gigantesco é gigantesco e a gente tem a capacidade de conseguir compreendê-lo, né? Dúvidas? Não, eu consegui acompanhar o raciocínio aí. Eu continuo achando que a gente é completamente irrelevante vendo o tamanho do universo. É verdade. Não é? Os nossos problemas ficam completamente irrelevantes quando a gente pensa no tamanho do universo. É. A gente é um nada, né? É uma poeira no meio disso tudo. Sim, é só um grãozinho de poeira mesmo. É. Certo. E dúvidas em relação ao curso, gente? Até agora eu tô conseguindo dar uma acompanhadinha, eu acho. Entendo. Tá? Teve um aluno que mandou aqui algumas perguntas e eu achei elas interessantes. Então, por exemplo, perguntaram aqui o que acontece quando a gente se choca com um buraco negro. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo mostrar. Tá. Existem duas coisas que a gente sabe que acontece. Então, primeiro, né, se for uma nuvem de gás ou se for uma estrela, né, um objeto bem grande, o que vai acontecer é que, conforme vai se aproximando do buraco negro, este objeto vai se desmanchar num disco, certo? Ele se desmancha num disco e ele vai girando aqui, que nem se fosse um ralinho de pia que você abriu ali, e ele vai escoando para dentro do buraco negro, continua rotacionando aqui, girando ao redor, ele vai caindo dentro do buraco negro. Quando ele está absorvendo matéria, o buraco negro ele ejeta esse jato aqui de matéria. Então, quando ele está absorvendo a matéria, a gente consegue ver radiação e matéria saindo dele, saindo dos polos do buraco negro. Então, isso daqui são imagens ilustrativas de como a gente acha que é a matéria caindo. E isso daqui são imagens reais de uma nebulosa sendo aí consumida por um buraco negro. Tá? Ela está brilhando porque conforme ela se aproxima do buraco negro, ela começa a girar muito rápido, então ela vai ser aquecida e ela vai caindo. Outra coisa que acontece é uma tal de espaguetificação, ou seja, virar um espaguete. Quando os cientistas falam isso, deixa eu ver onde é que está. Eles estão pensando em algo parecido com o que acontece aqui quando uma galáxia pequenininha se aproxima de uma galáxia grande. Então, aqui ó, está o disco da nossa galáxia. É um mapa, então existe uma deformação para a gente conseguir ver aqui a galáxia toda. Então, se uma galáxia pequenininha se aproximou demais da nossa, ela começa a se desmanchar numa corrente de estrelas. Ela começa a puxar assim essas estrelas, que nem se fosse fazendo um fio. E é a mesma coisa que acontece quando a gente vai aproximando um corpo um pouquinho menor de um buraco negro. Então, ele vai começar a se desmanchar como um fio e cair dentro do buraco negro. Por isso que a gente chama de espaguetificação, que vai virando um canudinho. Outra dúvida que apareceu aqui é se existem buracos de minhoca. Deixa eu abrir aqui de novo o PDF. Não existem buracos de minhoca que a gente saiba, nem teoricamente, nem observacionalmente, né, empiricamente, a gente consegue ver buracos de minhoca. Por enquanto é uma coisa que a gente está procurando
Mesmo teoricamente a gente não conseguiu criar nenhum, é só ficção científica. Não quer dizer que daqui a alguns anos não possa existir. Mas definitivamente eles não estão ligados com o buraco negro. Porque se o buraco negro fosse uma ponta do buraco de minhoca, né, daquelas dobras espaciais, e tivesse um buraco branco na outra ponta, a gente já teria encontrado esses objetos que estão vertendo matéria loucamente. Isso não acontece. Para além dos limites do universo em expansão, quais são as teorias sobre o que existe? Seria o vácuo absoluto ou a total ausência da existência de qualquer matéria? Vixe, essa é uma das perguntas mais complicadas que tem. O universo, ele é ilimitado, tá? Então, assim, ele é infinito, você vai, ele nunca acaba. E a gente acredita que ele é autocontido, no sentido de que você nunca vai ter um lado de fora do universo, certo? Não existe uma coisa para fora do universo. Em relação ao início do universo, quando chega nesse pontinho aqui, né, a gente está olhando para o passado, e chega nesse pontinho aqui, a gente só consegue saber uma fração de segundos após o universo começar, que é essa fração de segundos aqui, ó. É 1 segundo dividido por 10 com 43 zeros, né? É uma fração bem pequenininha, mas antes disso a gente não sabe o que existe, certo? A gente sabe que nesse estado aqui, ele estava naquele estado de flutuação quântica, onde você pode pensar que a energia estava borbulhando, né? Estava flutuando, no sentido de estar tendo oscilações. Como é que é? Que nem se fosse uma bandeira, assim, oscilando a superfície de um lago, que você percebe que tem oscilações, mas isso acontecendo em toda forma. Então, acho que borbulhando talvez seja a melhor ideia, né? E isso se desestabiliza e explode. O que vem antes, a gente não faz a menor ideia. Então, eu não sei responder para você de verdade o que vem antes. Sobre o vácuo absoluto ou total existência de qualquer matéria, isso não existe necessariamente, tá? Existem regiões do espaço onde a densidade de partículas é tão baixa que a gente pode falar que é o vácuo absoluto, mas do jeito que é o nosso espaço-tempo, então, se você pensar que ele não é simplesmente um espaço e um tempo, né, mas é uma coisa com propriedades, é o nosso universo em si, ele tem uma energia mínima. Ele não chega a zero, tá? Ele não tem matéria, mas ele tem energia mínima. Quem estuda isso é a quântica. E na física quântica, a gente vê que Então, na física quântica, a gente olha para o universo, para o espaço-tempo como uma coisa só, e a gente vê que não existe uma energia zero, né? Onde existe nada, absolutamente nada. Existe sempre uma energia no fundo. A gente pensa nisso como se tivesse uma temperatura no universo. E do nada, pode ser que exista um par de partículas e antipartícula, né? Que se criem e logo em seguida eles já se aniquilam. É uma coisa que a gente observa assim do nada. Pipoca uma partícula e uma antipartícula e ela volta. Né? Elas se anulam logo em seguida, numa fração de segundos. A gente consegue observar isso em laboratório. É uma propriedade do nosso espaço porque ele tem uma temperatura ali. Certo? Não é uma coisa aleatória que está acontecendo sem explicação. Existe uma explicação por trás disso. Mas aí não quero entrar demais na física quântica. Então, a gente não sabe ainda se existem outros universos além do nosso. É uma coisa que
está um pouco além da nossa capacidade de medir. Esse pessoal que afirma que o nosso universo é um holograma, que a gente tem multiversos, eles estão tirando ideias da cartola, né? Vozes da minha cabeça, não tem absolutamente nenhum tipo de evidência a respeito disso, nem comprovação teórica sólida, assim, modelos teóricos sólidos a respeito de multiversos. Como a luz se propaga no tempo, né, ela demora um tempo até chegar a gente, é possível ver alguma mudança significativa no céu noturno com a chegada de luz de algum evento que já aconteceu, mas que ainda não vimos, porque a luz ainda não nos atingiu? Eu diria sim, sim. Saindo do sistema solar, praticamente tudo a gente demora anos para ver, né? Então, dentro do sistema solar, demora alguns minutos até algumas horas para a informação chegar na forma de luz. Mas, se acontecer, por exemplo, da estrela da Betelgeuse, que é uma estrela que não está tão longe, morrer, vai demorar alguns anos para a gente descobrir que ela morreu. Deixa eu ver aqui rapidinho. Qual que é a distância dela para a gente? Betelgeuse, distância. Ela tá... Deixa eu ver. Ah, vocês não estão vendo de novo, né? Não, então tá. Ó, demoraria 642 anos para a informação chegar até a gente que a estrela morreu. Então, sim, eventos significativos podem estar acontecendo e a gente não vai saber até que a luz chegue para nós. E a última pergunta que tem aqui é: se alguém a uma distância de 500 milhões de anos-luz da Terra tivesse um equipamento que pudesse olhar o nosso planeta, como é que a pessoa enxergaria a Pangeia? Então, deixa eu ver aqui. Pangeia. Sim, enxergaria a Pangeia. Certo? Se uma pessoa a 500 milhões de anos-luz da Terra conseguisse olhar para a Terra com equipamento, veria a Pangeia. Mais dúvidas, gente? Sem dúvidas. Tá. Para concluir, tem um conceito que eu acho importante explicar para vocês, que eu percebi olhando o material que eu não falei para vocês, que é importante vocês saberem. O que é uma constelação? Constelação. A definição de constelação é que uma constelação é uma região do céu. Não é um aglomerado, não é um grupo de estrelas, não é uma coisa assim. As estrelas elas podem estar bem perto, elas podem estar bem longe, mas é uma forma que a gente mapeou o céu. Eu acho que a forma mais fácil talvez seja mostrar aqui para vocês. A divisão das constelações. Oficiais. Porque, assim, do mesmo jeito que a gente tem bairros na cidade, que eu falo assim, eu moro no setor central, ou eu moro no setor Itatiaia, ou eu moro no leste universitário,
a gente usa isso para entender as regiões do céu de uma maneira geral. Eu posso falar assim, tal objeto está na constelação do Cruzeiro do Sul, o outro objeto está, por exemplo, na constelação de Órion, na constelação do Leão, na constelação da Virgem. Então, são regiões do céu, é um mapa do céu que a gente fez. Deixa eu ver se eu consigo encontrar a imagem aqui. Não consegui encontrar imagens. Já mostro para vocês de volta. Deixa eu só passar as definições primeiro. Aí eu já uso o outro programa. É uma região do céu, né? Então, com as constelações, mapeamos o céu. Então, a gente usa justamente para mapear o céu. E quando a gente vai fazer observação, a gente usa a carta celeste. Deixa eu ver se eu tenho uma carta celeste aqui. Então, eu uso, acho que tá pequenininho, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Aqui. Tá meio ruinzinho de ver, mas é uma carta celeste. Eu tenho as regiões das estrelas. Isso daqui é um mapinha, conforme vai passando o horário, eu vou girando. Não sei se eu tô girando pro lado certo, mas ele vai me mostrando quais regiões eu vou ver do céu. Isso daqui é para uma latitude mais ou menos de 20 graus sul. Veio então lá da região mais sul do país, mas é interessante, já dá uma boa ideia de como vai estar o céu noturno. Quando a gente olha para o céu e vê um desenho, ligando as estrelas, né, fazendo aquele ligue os pontos, a gente está vendo um negócio que não é uma constelação, é um asterismo. Desenho visto. Então, o Cruzeiro do Sul, ele é um asterismo e é uma constelação também. Mas existem outras coisas que a gente pode ver no céu. Por exemplo, a borboleta, né? Aquele aglomerado da borboleta. Deixa eu ver. Eu fechei. Tá, tudo bem. O aglomerado da borboleta, se a gente liga os pontos, dá para ver uma borboleta ou não, né? Mas a ideia é, se você olha para um céu estrelado e você liga os pontos e vê uma imagem, isso não é uma constelação, é um asterismo. Então, deixa só eu fechar rapidinho aqui esses programas para eu abrir aqui o Stellarium. O Stellarium é um programa gratuito que vocês conseguem colocar no computador. A versão dele para o celular era paga até uns tempos atrás, eu acho que agora ela está aberta. E ele é basicamente um programa de mapa celeste, certo? Para quem se interessa por ver o céu noturno, descobrir qual que é a estrela, o que a gente pode ver, o Stellarium é um programa bem legal, bem completo e gratuito. Então, eu já estou aqui em Goiânia, no Stellarium, e eu vou colocar agora no horário da noite de hoje. Certo? E aqui as constelações, então se eu ligo os pontos, né, das constelações, acho que precisa vir aqui. Não, não é aqui. Aguenta aí.
Cadê? Marcações? Não. Ah, tá num lugar diferente aqui. Órbitas, nomenclatura, magnitude. Eu não tô achando onde tá, tudo bem. A ideia é que em algum botão eu consiga ver os desenhinhos das constelações. Deixa eu ver aqui. Então, a gente divide aqui em regiões do céu. E é uma divisão meio quadrada mesmo, meio como se fosse um mapa. Tá? A gente está vendo as constelações. Aqui no céu hoje vai ter o Escorpião. Acredito que sim, sim. Tem o Escorpião aqui. A estrela mais brilhante é a Antares, ela é uma estrela bem avermelhada. O que mais? Tem o Pavão. Aqui tem essa constelação aqui. Tem gente que consegue ver um bule ligando as estrelinhas aqui, ó. Como se aqui fosse a alça do bule, certo? E aqui fosse o bico do bule. No céu noturno parece um bule. Isso daqui não é uma constelação, é um asterismo, né? A gente tem a coroa austral aqui, que é uma constelação. E esse ligar os pontos que pega um pouquinho de umas 3, 4 constelações diferentes é um asterismo, esse desenho que a gente faz no céu. Certo? Dúvidas? Muito tranquilo por hora, professora. Bom, então, se não tiver mais dúvidas, eu acho que eu vou encerrar por aqui. Deixa eu só olhar o e-mail aqui, ver se alguém mandou alguma coisa de última hora. Deixa eu ver. Ok. Bom, não, eu vou encerrar por aqui então, se não tem mais dúvidas. E é isso, obrigada pela presença. Eu vi que o colega aqui já saiu, não tem problema. O vídeo vai estar disponível daqui a pouco, ele vai demorar um pouquinho para carregar, então com certeza até meio-dia ele vai estar disponível. E é isso, gente. Certo? Certo, muito obrigada. Já marquei tudo aqui para a prova. É muito detalhe, tem que ler bastante. Sim, tem que ler bastante mesmo. Faz um resumo, não precisa ser respostas tão completas, né? Seja completa, mas não tão completas. E em relação à prova, eu percebi que eu dei 9 atividades para vocês em vez de 10. Eu pulei da 8 para 10, né? Uhum. Eu vou dar uma questão a mais na prova, a prova vai valer 10,5 para compensar esse exercício que ficou faltando. E é isso, gente. Fiquem tranquilos, tá? Apesar de ter bastante conceito, eu acho que essa prova ela é mais simples do que a
primeira prova. Uhum. Eu acho que tá tranquilo aqui. Tem atividade, mas tem essa atividade AP10, essa não seria atividade 10? Eu acho que é a 9, não é? Aqui tá como AP10, né? Então. Eu acho que eu confundi, eu acho que para vocês era 9. Eu fui contar, tinha 9. Ah, não, então tá. Vamos contar aqui. Não, tá ok. Certinho? Certinho. Obrigada, Elisa. Eu que agradeço vocês terem aparecido. Não dava para perder, porque a prova já é segunda. Tem que marcar tudo aqui. Só o comecinho mais, aquela parte das galáxias que vai cair, né? A parte do... Eu tava pensando em fazer a pergunta extra em relação justamente a essa parte do começo do universo, mas... Fiquem tranquilos, tá? Não vai ser nada muito complicado. Não, tranquilo. Não, tá ok. Tá bom, então. Já vou encerrar aqui. Tá bom. Bom